Olá, você vai ver nesta edição. Economia brasileira deve crescer 1,2% em 2017. Essa é a previsão do governo federal. A área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidente do déficit, né? Evidentemente não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Ministério da Saúde divulga pesquisa sobre hábitos alimentares de jovens entre 12 e 17 anos de idade. O refrigerante já ocupa o 6º lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Também sobre saúde. Vacina experimental contra o Zika apresenta 100% de proteção em camundongos. E o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca microcefalia. E já estão abertas as inscrições para o Prêmio Detran de Educação no Trânsito. A gente tem que respeitar, né, a passagem dos carros e fazer a coisa certa. É agora no Câmara Notícias. O governo federal anunciou um novo valor para a meta fiscal de 2017, um saldo negativo de 139 bilhões de reais. A meta fiscal é a economia que o governo faz para manter a dívida pública controlada, calculada com base na expectativa de quanto serão a arrecadação e os gastos. O governo está fazendo um trabalho de ajuste nas contas. Vai cortar despesas e vender ativos para assim atrair novos investimentos e retomar aí o crescimento da economia. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A nova meta fiscal do ano que vem prevê um saldo negativo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. De acordo com o presidente em exercício, o número, ainda que alto, mostra o esforço do governo para reverter o déficit público. Nós encontramos o país com 170 bilhões e 500 milhões de déficit. E agora, sem embargo de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, viu, Robson? Mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidente do déficit, né? Evidentemente não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para 139 bilhões de reais o déficit do Poder Central. Para este empresário do Rio Grande do Sul do ramo de computadores, é melhor saber o tamanho da conta e começar a agir. Você, quando vai fazer a conta de novo e tem o problema de enfrentar os próximos anos, falta o recurso e você tem que ter a atitude, em primeiro lugar, de deixar bem claro qual é o valor da conta. E ela não deve desmotivar, porque não tem saída a não ser continuar vivendo e pagar isso e tentar virar isso o quanto antes. Este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais afirma que o governo está trabalhando com mais realismo. Esse é um número mais realista do que o anteriormente colocado, né? Então ele é decorrente de cálculos, eu creio que um pouco mais aprimorados, mas não apenas isso, também de uma nova percepção da realidade, né? Que foi vislumbrada, que foi verificada na chegada do novo governo, para que se possa então estabelecer o que seria uma meta, né, de déficit fiscal um pouco mais realista. Isso é muito importante porque isso provoca um pouco mais de confiança no mercado de modo geral. E isso é muito importante para a retomada do crescimento econômico. Confiança que faz o governo projetar um crescimento para a economia brasileira no ano que vem de 1,2%. Nós já vemos que o índice de confiança do empresariado, por exemplo, que estava caindo consistentemente nos últimos anos, já reverteu e já começou a crescer, né? E isso também está acontecendo com a confiança do consumidor, isso está acontecendo, em resumo, com a confiança dos brasileiros. Para o ano que vem, ainda está previsto uma arrecadação extra de 55 bilhões de reais com a venda de ativos, concessões e outorgas. Além da contenção de despesas a partir do teto de gastos públicos, baseado na inflação do ano anterior, proposta que está no Congresso Nacional. Tudo com o objetivo de sanear as contas públicas nos próximos anos. Nós trabalhamos com a hipótese de, em 2019, nós não termos mais déficit. E explico. O fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros 3 anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar 140 bilhões de reais.
O refrigerante ocupa o 6º lugar entre os 20 alimentos mais consumidos pelos jovens entre 12 e 17 anos de idade. E o índice de sobrepeso nesta faixa etária chega a 17%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. As informações são da repórter Natália Mello. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo, tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimentar ele vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostrou como andam os hábitos alimentares de pessoas entre 12 e 17 anos. O refrigerante já ocupa o 6º lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recursos do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. Vacina experimental contra o Zika apresenta 100% de proteção em camundongos. Esse é o assunto para o próximo bloco. E o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca microcefalia. E já estão abertas as inscrições para o Prêmio Detran de Educação no Trânsito. A gente tem que respeitar, né, a passagem dos carros e fazer a coisa certa. É daqui a pouco. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Existe uma casa que é cheia de muitos sorrisos. Esta casa também é cheia de muito carinho. Cheia de aventuras e histórias das mais diversas.
e, sem dúvida, cheias de muito amor e compreensão. Mas o que essa casa tem de maior é a esperança. Ajude essa casa. Doe para a Casa Hope. Casa Hope, cheia de esperança. 5 dias. Em apenas 5 dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes como tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue. Uma vacina experimental contra o Zika vírus foi testada em camundongos e garantiu 100% de proteção. Os resultados das pesquisas feitas no Brasil, em parceria com os Estados Unidos, foram divulgados na última semana. Os detalhes a gente vê na reportagem de Luana Karen. A batalha contra o Zika vírus pode ter encontrado um aliado de peso. Pesquisadores brasileiros e norte-americanos testaram uma vacina em camundongos e o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca a microcefalia. Os cientistas testaram 2 vacinas em 3 linhagens de camundongos e os resultados foram 100% satisfatórios em todos os casos. Foram testadas 3 linhagens de camundongos, como essas 2 aqui, por exemplo. Vale citar que essas linhagens elas são interessantes porque a gente tem uma, que é essa aqui, que é susceptível à microcefalia. Então, essa linhagem, os fetos desenvolvem microcefalia, enquanto essa é resistente, né? Da mesma forma que os seres humanos. A gente sabe que há mulheres que se infectam com Zika durante a gravidez e têm bebês com microcefalia, enquanto outras não. Então, a vacina então, conferiu resistência de 100% nesses animais, né? Ou seja, todos os animais não apresentaram a infecção pelo Zika vírus, não apresentaram o vírus circulante, ou seja, a viremia 0. O vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. Se contaminar uma mulher grávida, o vírus pode provocar microcefalia no bebê. Também há estudos que relacionam o vírus Zika com Guillain-Barré, uma síndrome que afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e paralisia dos membros. O caminho até a vacina contra o vírus ainda precisa passar por testes em macacos e depois em humanos. É muito difícil falar em prazo, porque esse tipo de estudo, que tem um impacto social, impacto na sociedade direto, causa muita expectativa, né? Mas a julgar pelos passos rápidos que temos dados, digamos assim, a gente está muito confiante que logo podemos ter algum resultado bom nesse sentido, né? De evoluir para o macaco e talvez depois para uma fase clínica. Em busca de recursos para dar seguimento às pesquisas, Jean escreveu o projeto numa seleção que está sendo feita pelo CNPq para financiar pesquisas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção do vírus Zika. Uma das medidas concretizadas com o dinheiro que o governo arrecada das multas é o incentivo à criação de projetos pedagógicos para tornar pedestres e motoristas mais conscientes. Um deles é o Prêmio Denatran de Educação no Trânsito. As inscrições já podem ser feitas no site do Denatran. Trabalhar de forma lúdica, um assunto sério, a educação no trânsito. No Distrito Federal, a Transitolândia é um espaço para que as crianças descubram brincando como ser bons pedestres e futuros motoristas. Aqui as crianças aprendem na prática como atravessar a faixa de pedestre, obedecer o semáforo e usar o cinto de segurança. E a cada parada dos carrinhos são estimuladas a responder sobre o que aprenderam. Aprendi levantar a mão, pedir para os carros pararem, que a gente tem que respeitar, né, a passagem dos carros e
fazer a coisa certa. A iniciativa é do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e atende cerca de 240 estudantes de escolas públicas e particulares por dia. Existe uma estatística de trânsito que crianças vêm falecendo no trânsito, mas a gente precisa educar também elas para que elas façam uma travessia segura e entendemos também que elas são verdadeiros multiplicadores, levando para sua residência alguma palavra educativa de trânsito para os seus pais, para os seus familiares. E assim, de forma descontraída, os pequenos aprendem direitinho as lições. Eu vou dirigir. Vai dirigir? E você sabe olhar as placas? Você sabe olhar todas as regras já? Sabe. E como é que faz para passar numa faixa de pedestre? Você sabe passar na faixa de pedestre? Tem que dar a mão. Porque se não der a mão, o que acontece? Atropelar. Para reconhecer propostas como a Transitolândia, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, criou o Prêmio de Educação no Trânsito. Podem participar da 15ª edição estudantes, educadores, empresas e órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. As propostas precisam ser inéditas. E depois do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! Todo mundo sabe tirar selfies, mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o GRAAC. O primeiro passo é abrir o Insta GRAAC e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante, só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o GRAAC registrar no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto, sua doação foi feita e o app monta sua selfie que salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do GRAAC. Para ter uma alimentação saudável, é necessário combinar uma variedade e quantidade de alimentos. É importante que em cada refeição sejam consumidos verduras e legumes e pelo menos uma fruta durante o dia. A ingestão de cereais e fibras ajuda no funcionamento do intestino. Já leite e seus derivados, carnes, peixes, fornecem proteína, cálcio, vitaminas. Evite frituras, doces para manter uma boa alimentação. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesta semana, o tempo deve continuar bastante seco na Grande São Paulo. Friozinho de manhã e ao longo do dia o sol aparece aí com intensidade. E por enquanto, sem previsões de chuva. Vamos ver os detalhes com a Climatempo. O início da semana será seco e um pouco mais quente sobre o estado de São Paulo. A grande massa seca predomina sobre a região e, por enquanto, não há expectativa da entrada de nenhuma frente fria a São Paulo. A região metropolitana tem uma segunda-feira marcada por bastante sol,
pouca nebulosidade e tempo firme. As temperaturas ficam um pouco mais altas até na madrugada. Na capital, mínima de 15, máxima de 27 graus. Mogi das Cruzes terá mínima de 14 e máxima de 26 graus. Hoje, o Câmara Notícias fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!